Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 8. Capítulo 77. Rugido. O modo de pensar único de Aqua, tão excêntrico que nem mesmo o rei do mar profundo conseguiu suportar, abriu suas enormes mandíbulas e soltou um rugido agudo, envolvendo Tomoya e seus companheiros em um fedor que lembrava peixe podre. Não há outra escolha a não ser enfrentá-lo. Rei, eu vou segurar esse gigante. Vá lá, tire o canhão grande do depósito e dê um tiro nele. Após delegar rapidamente seu plano de batalha, Tomoya aplicou força nas pernas, transformando-se em uma sombra para evitar que o rei do mar profundo destruísse o sonho sem fim. No momento seguinte, ele apareceu bem ao lado da cabeça do rei do mar profundo. Comparada à enorme fera marinha, a figura humana parecia minúscula. Zumbido. Diante de um oponente tão insensível, Tomoya não se conteve e aplicou todo o seu haki de armamento disponível em seu punho direito. Após acumular sua força até o ápice e com um aumento de velocidade, ele lançou um soco levemente negro, atingindo com força a estrutura óssea do rei do mar profundo na lateral do rosto. Bang! Um som abafado ecoou do impacto. Esse cara é tão durão. A força que ricocheteou nos ossos duros da criatura deixou o braço inteiro de Tomoya dormente. Embora sua defesa física e velocidade tivessem sido aprimoradas, ainda era difícil esperar que um único soco derrubasse o rei do mar profundo, uma criatura adaptada a ambientes de alta pressão do fundo do mar. Os olhos vermelhos do rei do mar profundo fixaram-se no pequeno inseto em seu rosto. A leve dor em seu osso provocou sua ferocidade, e ele imediatamente balançou sua cauda forte em direção a Tomoya. Bang! A força, como se fosse atropelada por um caminhão em alta velocidade, espalhou-se instantaneamente pelo corpo de Tomoya, jogando no mar com um espirrar. Jogando água, Tomoya, que rapidamente estabilizou seu corpo cambaleante, emergiu da superfície do mar. Felizmente, seu corpo era resistente o suficiente. Se fosse uma pessoa comum, ou mesmo um pirata de constituição superior, aquele golpe teria estilhaçado seus ossos, matando-os instantaneamente. Percebendo que o pequeno inseto aparentemente estava ileso, as pupilas vermelho-escuras do rei do mar profundo dilataram-se levemente. Após a surpresa inicial, a raiva encheu seus olhos. Como o orgulhoso rei do mar profundo, seria ele incapaz de matar um mero humano. Assim que o rei do mar profundo abriu sua boca cheia de presas, decidindo despedaçar seu oponente com sua arma mais forte. Um círculo mágico azul deslumbrante de repente se iluminou acima dele. Responda ao chamado da deusa da água, criação da água sagrada. No convés, Aqua, cercada por água, liberou seu movimento mais poderoso em uma tentativa de afogar o rei do mar profundo. Afogar? Uau! A água de cima caiu sobre o rei do mar profundo, dando ao soberano do domínio do fundo do mar um banho frio e refrescante. Certo, a água não afeta esse cara grande. Percebendo seu erro tarde demais, Aqua observou a fera marinha gigante e ilesa balançar a cabeça e finalmente entendeu. Enquanto isso, King, que havia conseguido empurrar o pesado canhão para fora do depósito, enfrentou um desafio sem precedentes. Embora as rodas do canhão facilitassem sua movimentação, ele encontrou um problema ao carregá-lo. De repente, ele descobriu que não conseguia levantar as balas de canhão, que pesavam dezenas de quilos. Usar água para afogar uma fera marinha? Seu cérebro está cheio de bolhas, sua deusa idiota? Tomoya, completamente exasperado na superfície do mar, gritou para Aqua. Em vez de perder tempo com suas palhaçadas, por que não me dá uma bênção que aumenta a força? Do tipo puro. Entendi. Aqua, ainda um tanto sensata e ciente da urgência, não se deteve no título depreciativo de deusa idiota. Acenando com seu cajado, ela invocou um brilho sagrado. Banhado por esse brilho, Tomoya sentiu uma onda infinita de poder emanando de dentro. Rugido. Naquela fração de segundo, enquanto a boca escancarada do rei do mar profundo se aproximava, ocupando todo o seu campo de visão, os olhos de Tomoya brilharam em vermelho. Com o haki de observação de nível iniciante totalmente ativado, ele saltou para fora da água pouco antes de ser mordido. Droga, experimente esse ponche. Suspenso no ar, ele levantou o punho envolto em um brilho negro novamente. O rei do mar profundo percebeu a intenção do humano, mas arrogantemente decidiu não se esquivar. Já havia levado uma pancada antes. Embora um pouco dolorosa, não era fatal. Como o rei do mar profundo, ele tinha seu orgulho. Recuar por causa de um ser humano minúsculo seria motivo de chacota entre seus pares. Vamos, humano insignificante, deixe que seus socos fracos sejam uma massagem para mim. Então, um baque de um objeto pesado colidindo ecoou. A criatura orgulhosa, com a cabeça erguida, foi penetrada pelo soco de Tomoya, quebrando seus ossos faciais. O impulso do armamento aqui melhorou significativamente o ataque, mas a força de Tomoya, um pouco acima da média, tornou difícil utilizar totalmente esse poder. Mais frequentemente, ele se concentrava no aspecto da armadura intangível, usando-a para fortalecer sua defesa. A fé e o poder divino de Aqua aumentaram significativamente após várias bênçãos. Usar a bênção da deusa nessas circunstâncias compensou perfeitamente a falta de força de Tomoya. Portanto, o poder destrutivo liberado foi extraordinário. Rugido. Rugidos agudos e agonizantes contínuos enquanto o rei do mar profundo se contorcia de dor, seus olhos ficando ainda mais vermelhos e ferozes. Ele abriu a boca ao máximo, parecendo realmente furioso. Naquele momento, uau! Uma bala de canhão preta, traçando um lindo arco, voou precisamente para dentro de sua boca. O rei do mar profundo piscou, fechando a boca instintivamente. Bum!
Uma explosão abafada soou com chamas saindo de entre suas presas, envoltas em fumaça. A explosão interna fez o rei do mar profundo revirar os olhos de dor e gemer miseravelmente. No convés do sonho sem fim, King, que havia disparado o canhão com sucesso, enxugou o suor frio da testa. Talvez tenha sido um ato inadvertido de Aqua em um momento de tensão. Banhado pelo mesmo brilho, ele também recebeu o aumento de poder da deusa, que lhe permitiu levantar e carregar a pesada bala de canhão. Acertar o alvo com precisão na primeira tentativa mostrou que ele tinha um talento natural para operar armamentos tão complexos. No entanto, o sucesso em acertar um alvo, especialmente com o navio balançando na água, introduzindo inúmeras incertezas, também exigia um pouco de sorte. Felizmente, King teve essa sorte, e muita. O rei do mar profundo, gravemente ferido e cheio de relutância, queria despedaçar os humanos que o haviam humilhado tanto. Mas o instinto de sobrevivência o levou a fugir para salvar sua vida. Após hesitar, decidiu seguir seus instintos, virando-se para mergulhar de volta nas profundezas do mar. Num piscar de olhos, sua forma maciça desapareceu de vista. Capítulo 78. Depois de confirmar que o rei do mar profundo não voltaria para atacar, Tomoya retornou ao convés dos sonhos sem fim. Muito bem, rei, elogiou ele, dando um tapinha no ombro de King. O timing e a precisão daquele tiro de canhão foram perfeitos. Apesar da lacuna entre o controle meticuloso necessário para os jogos e a realidade, o sucesso de King com o canhão em sua primeira tentativa superou as expectativas de Tomoya. Talvez desenvolver as habilidades de King como artilheiro ou atirador de elite pudesse trazer benefícios inesperados. Tomoya ponderou essa possibilidade. Foi só sorte. Para ser sincero, eu não tinha confiança antes de disparar o canhão, já que nunca tinha usado um antes, admitiu King, coçando a cabeça modestamente. Não seja modesto, rei. Eu não esperava não só força, mas também tamanha maestria com o canhão de você. Aqua expressou sua admiração descarada. Ela estava totalmente focada no rei do mar profundo e não notara a luta de King com a bala de canhão. E Aqua, seu timing com o aumento de poder foi perfeito. Tomoya se virou para Aqua, sacudindo a água do mar do cabelo. Ignorando o fato de que ela era a principal causa do problema e suas palhaçadas cômicas, sua contribuição foi crucial para lidar rapidamente com o rei do mar profundo. Foi o primeiro combate coordenado deles como um trio, e correu muito bem. Tomoya, devo considerar isso um elogio? Aqua ficou momentaneamente surpresa antes de se endireitar orgulhosamente, deleitando-se em sua suposta glória. Devo dizer que seu vocabulário é realmente muito limitado. Se você vai louvar uma deusa, deveria usar uma linguagem mais rica e um tom mais sincero. No mínimo digno da grande deusa Aqua seria suficiente. Como você é meu seguidor fiel número 1 neste mundo, Tomoya, acho essencial educá-lo sobre as qualidades básicas de um seguidor. Caso contrário, você pode ser menosprezado quando estivermos fora, e isso seria uma pena. Enquanto Aqua, um tanto encantada com apenas um pequeno elogio, continuava, Tomoya percebeu seu erro. Desculpe, meu erro por sequer mencionar isso. Não tendo intenção de continuar lidando com Aqua, ele e King, compartilhando o sentimento, empurraram o pesado canhão de volta para o depósito sem olhar para trás. Por que vocês estão indo embora? Aqua só percebeu depois que Tomoya e King desapareceram escada abaixo, seguindo-os irritados. Aqua, você poderia secar minhas roupas? De volta à sala de jantar, Tomoya apontou para suas roupas encharcadas. Tal tarefa era trivial para Aqua, a deusa da água. Assim como a beleza da natureza, esta não é uma habilidade para ser demonstrada levianamente. Aqua ainda se animava com seu breve momento de orgulho. Claro, Tomoya, se você implorar com sinceridade. Chega de bobagens. Sim, Tomoya-sama. Aqua rapidamente estendeu sua mão pálida, tocando levemente o peito de Tomoya. Zumbido. Uma fraca luz azul brilhou, e as roupas encharcadas de água do mar de Tomoya secaram em um ritmo visivelmente rápido, tornando-se tão leves e arejadas como se tivessem sido arejadas em segundos. De fato, em questões de pouca importância, a deusa idiota sempre conseguia demonstrar habilidades impressionantemente úteis. Com isso, a tranquilidade retornou ao sonho sem fim enquanto ele continuava em direção ao seu destino, Logeton. Sentindo a tensão de carregar o canhão, King agarrou os halteres de 10 kg com determinação e vigor renovados. Erroneamente acreditado por Aqua como algum tipo de exercício de alongamento tranquilo. Afinal, da perspectiva dela, um ser poderoso como King certamente precisaria de toneladas de ferro para treinar, certo? A reação dela quando descobrir que esse é o limite do King certamente não terá preço. Depois de tentar o exercício de lazer por 3 minutos, a deusa preguiçosa abandonou rapidamente os halteres. Quando ela estava prestes a se acomodar com batatas fritas e refrigerante, Tomoya, após inspecionar o sonho sem fim, a designou para consertar a cerca lateral do navio danificada pela colisão do rei do mar. Dada a sua capacidade e o fato de ter sido a causa do incidente, além de seu talento para trabalhos manuais complexos, mesmo enquanto consertava paredes danificadas, Aqua não teve escolha a não ser vestir um traje de trabalho branco, um boné com proteção solar e pegar uma caixa de ferramentas para começar seu trabalho de reparo no segundo convés. À medida que a viagem no mar retomava seu curso sem tédio, um grupo de mercadores marítimos atraídos pela reputação do navio o visitou. Admirando o ato de justiça de Tomoya, King e Aqua contra os piratas, eles se entregaram a um banquete, deixando pagamentos generosos e joias requintadas como presentes. Um pequeno símbolo de sua apreciação. Tomoya agradeceu a essas pessoas bondosas. É a imprevisibilidade das viagens marítimas que as torna agradáveis, sem nunca saber que encontros interessantes ou ganhos deliciosos nos aguardam. Por exemplo, ajude-me por favor, salve-me.
Pouco depois da partida dos mercadores, gritos desesperados de socorro chegaram aos sonhos sem fim. Um homem magro e desgrenhado foi visto se debatendo em um pedaço de madeira perto do navio. Tomoya, reconhecendo o homem que parecia vagamente familiar, parou o navio para deixá-lo embarcar. Obrigado, muito obrigado. O homem, de pouco mais de 20 anos, estava visivelmente abalado, expressando continuamente sua gratidão. Após uma inspeção mais detalhada, várias cicatrizes marcavam suas bochechas, braços e pernas. Aqua, pegue um pouco de água para ele, instruiu Tomoya, colocando um copo vazio diante do homem. Entendendo a deixa, Aqua abriu o leque que ela segurava. Uau! A água cristalina imediatamente fluiu, enchendo o copo vazio. O homem, atônito com um método tão inusitado, esqueceu-se momentaneamente de se hidratar até que Tomoya o incitou. Então, ele engoliu a água avidamente. Diga-nos quem é você, de onde você vem e como você foi parar sozinho no mar? Perguntou Tomoya. Os olhos do homem se encheram de pavor quando ele começou a contar sua história angustiante. Capítulo 79. O homem chamado Biskin era um comerciante de uma cidade no Mar do Leste que, infelizmente, naufragou enquanto navegava. Os tripulantes se dispersaram na tentativa de se salvar. Sem outras opções, ele se agarrou a um pedaço dos destroços, mal conseguindo sobreviver em mar aberto. Um naufrágio? Mas isso não faz sentido. Os mercadores que conhecemos mencionaram que o Mar do Leste tem estado calmo ultimamente, ideal para negócios. Aqua, pela primeira vez, demonstrou um vislumbre de inteligência e imediatamente questionou sua história. Pego de surpresa pela pergunta. Um lampejo de espanto passou pelos olhos de Biskin antes que ele explicasse que eles haviam encontrado uma corrente submarina quase imperceptível, normalmente difícil de prever com antecedência. Então você é realmente muito azarado, comentou Aqua. Foi um dia e tanto quando a própria deusa do infortúnio refletiu sobre a má sorte de outra pessoa. Por favor, eu imploro, não me jogue fora. Eu farei qualquer coisa. Apenas me deixe ficar até que eu possa contatar minha família em uma ilha habitada. Não serei nenhum problema, implorou Biskin, ajoelhando-se no chão. Talvez a lembrança de sua experiência angustiante à deriva o fizesse tremer incontrolavelmente. Sério? Aqua se animou, seus olhos azul água brilhando com astúcia. Havia muitas tarefas a serem feitas no restaurante flutuante. Tomoya cozinhava e gerenciava as contas, King pilotava e verificava o percurso, e ela cuidava da limpeza, da lavanderia, da louça, etc., com ambos dividindo a responsabilidade de servir os pedidos. Em suma, não faltaram biscates. Se ela pudesse se livrar de algumas dessas tarefas, ela não teria mais tempo livre? Sim, posso ter dificuldades com tarefas especializadas, mas definitivamente consigo lidar com tarefas básicas. Biskin rapidamente demonstrou sua empolgação, vislumbrando um vislumbre de esperança para ficar. Aqua ficou encantada com a resposta dele. Tudo bem, então você pode ficar. Muito obrigado. Biskin ficou visivelmente emocionado. Tomoya, surpreendentemente, não se opôs à decisão unilateral de Aqua e concordou por omissão. Levantou-se e dirigiu-se a Biskin. Tudo bem, mas lembre-se, não somos uma instituição de caridade. Se você não conseguir, volte para o mar. Entendo, obrigado. Biskin expressou sua gratidão novamente, e seu estômago roncou vergonhosamente logo em seguida. Vamos fazer alguma comida para você primeiro, depois podemos encontrar algumas roupas para você, disse Tomoya, lançando um olhar para Biskin antes de ir para a cozinha com os músculos sutilmente prontos para responder a qualquer possível ataque de Biskin, ou mais precisamente, do comandante de combate da tripulação pirata do Tirano do Mar do Leste, Don Krieg, Jin, o Homem-Demônio. Vou querer uma coxa de frango frita, obrigada. Aqua aproveitou o momento para pedir um lanche. Você acabou de comer, não é? Consertar o navio é muito cansativo. Tudo bem, espere então. Tomoya ficou ligeiramente surpreso por Jin não demonstrar nenhum sinal de hostilidade mesmo quando começou a cozinhar. Em vez disso, Jin parecia notavelmente calmo, sentado à mesa de jantar. Não é geralmente a tática fingir fraqueza antes de atacar de repente? Interessante. Embora Tomoya não tivesse certeza do plano elaborado de Jin para se infiltrar no sonho sem fim, estava claro que eles provavelmente eram alvos da tripulação pirata Krieg. Justo quando Tomoya lamentou a falta de piratas problemáticos vindo para jantar e fugir, um peixe grande aparentemente pulou na rede. Capturar a riqueza da tripulação pirata Krieg, que possuía uma frota, poderia aumentar significativamente seus fundos antes de se aventurar na Grand Line. Então Tomoya decidiu entrar na brincadeira, curioso sobre os motivos deles. É claro que a personalidade de Jin desempenhou um papel importante. Apesar de ser o principal executor de Krieg, Jin foi retratado como bastante honrado na história original, optando por sofrer com gás venenoso em vez de privar Sanji, a quem devia uma refeição, de uma máscara de gás. Com potencial considerável, a força de Jin pode ofuscar a de Sanji 2 anos antes. Sua fala "te vejo na Grand Line" gerou inúmeras especulações entre os fãs, dando origem ao meme "tudo é Jin". Peço desculpas pela digressão. Em essência, Tomoya não tinha planos imediatos de subjugar Jin, optando por esperar para ver como a tripulação pirata Krieg agiria. Durante o preparo, Jin observou silenciosamente a tripulação do Sonho Infinito. O dono do restaurante, Tomoya, parecia gentil e sempre com um sorriso gentil. No entanto, Jin sentiu um calor inquietante no olhar de Tomoya, como se estivesse vendo um tesouro. Aqua, com seus impressionantes olhos azuis, era evidentemente uma usuária de Akuma no Mi do tipo água, como seu truque de despejar água revelou. Sua força, no entanto, era mais difícil de avaliar, embora ser uma usuária de habilidade renomada sugerisse um poder considerável. Por fim, havia o homem com 3 cicatrizes no rosto, King. Jin evitava contato visual direto, intimidada pela mera presença de King, que exalava uma pressão avassaladora sem uma única ação.
A cautela do Capitão Krieg faz sentido. Este grupo, especialmente loiro, não é alguém que piratas comuns consigam enfrentar, concluiu Jin, vendo King como o indivíduo mais perigoso dos sonhos sem fim. Sem que Jin soubesse, King, perdido em pensamento sobre aumentar seus halteres de 10 kg para 15 kg, não representava nenhuma ameaça imediata. Logo, com o som do fogão se apagando, um prato de arroz frito aromático e uma coxa de frango dourada foram servidos por Tomoya. Coma e depois prepare-se para trabalhar. Tomoya colocou o arroz diante de Jin, jogando casualmente a coxa de frango, que Aqua pegou e devorou alegremente. Obrigado. Jin começou a comer vorazmente, tendo ficado à deriva por quase 3 horas para fazer com que seu encontro com o sonho sem fim parecesse acidental. Ele estava faminto. Isso é uma delícia. Jin não pôde deixar de elogiar a refeição, genuinamente satisfeito com o sabor. Aqua, com uma garrafa de cerveja gelada na mão, aproximou-se de Jin. Biskin, Tomoya pode ser um pouco severo e mesquinho, mas sua comida é realmente excelente. Ela colocou uma garrafa na frente de Jin, dando boas-vindas ao novo membro que em breve assumiria suas tarefas, embora motivada principalmente pelo desejo de outra bebida. Capítulo 80. Jin vestiu roupas extras no navio e foi imediatamente enviado por Aqua, que estava descansando no sofá, para limpar o banheiro assim que ele entrou. Ao saber que teria que fazer um trabalho sujo logo após chegar, Jin, o líder do time de combate pirata, quase perdeu a paciência. Devido à necessidade de realizar operações no restaurante do mar, após alguma hesitação, ele obedientemente foi até o banheiro, pegou a escova sanitária e começou a limpar. Vendo isso, Aqua pegou confortavelmente as batatas fritas que estavam ao seu lado e as jogou na boca, com um sorriso malicioso nos lábios. Que dia sem trabalho, verdadeiramente maravilhosos. Olá, este é o restaurante do mar, o sonho sem fim? A porta do lado esquerdo do restaurante se abriu, e um homem de meia-idade de terno, acompanhado por uma senhora digna e elegante, com uma linda garotinha, entrou sob a escolta de vários guarda-costas musculosos. A oradora era uma mulher elegante, vestida com um cheongsão de renda e com cabelos cacheados. A julgar pela bandeira do veleiro de um mastro estacionado do lado de fora, a família parecia ser formada por nobres de um pequeno reino próximo. Ao ver os clientes chegando, Aqua ainda deitada no sofá, King lentamente largou o haltere em sua mão e deu um passo à frente para cumprimentá-los. Sim, por favor, sente-se. Um rosto cheio de intimidação se aproximou. A pressão invisível no ar fez com que os guarda-costas vestidos de preto instintivamente pegassem suas armas e espadas na cintura. Por hábito profissional, eles tinham que impedir que qualquer indivíduo perigoso se aproximasse do nobre. Uau! Irmão mais velho, você é King? Vi sua foto no jornal, exclamou a garotinha com vestido de princesa, dando alguns passos à frente, olhando para King com seus olhos grandes e claros, o rosto iluminado por um sorriso radiante, sem se intimidar com seu rosto assustador. Você me conhece? King estava acostumado a ser reverenciado. Desculpe, desde que vi as notícias, essa criança vem reclamando sobre querer conhecer o herói do Mar do Leste, explicou a mulher elegante suavemente. Entendo, então, por favor, sente-se. King se virou e puxou uma cadeira para perto da mesa. Obrigado. Vindo de uma família nobre, a menina, segurando uma boneca de pano, levantou a saia graciosamente, agradeceu e então pulou na cadeira para se sentar. Não percebendo nenhuma má intenção do homem, os guarda-costas vestidos de preto retraíram as mãos, mas seus olhares permaneceram fixos em King, tensos e alertas. O nobre e a elegante mulher seguiram o exemplo, sentando-se graciosamente depois de ajustar seus trajes. Aqui está o cardápio, veja se há algo que você gostaria. King entregou o cardápio. Era a versão especial com um aumento de 10 vezes. Sempre que clientes que pareciam nobres ou muito ricos vinham, eles usavam esse menu refinado, conforme instruído anteriormente por Tomoya. Embora os ingredientes e métodos fossem os mesmos, por meio de um preparo meticuloso, eles se tornaram pratos sofisticados completamente diferentes. Esse é o valor da arte. Mãe, olha, aquela é a Aqua-sama. Desviando o olhar de King, a nobre garotinha rapidamente notou Aqua descansando no sofá. Ao ouvir o honorífico Sama, usado pela garota, Aqua, planejando relaxar, de repente se animou e pulou do sofá. Amiguinha fofa, você já ouviu falar do nome dessa deusa? Aqua disse orgulhosamente. Claro, a deusa heroína das águas do Mar do Leste. Os olhos da menina brilharam de admiração. Realmente não consigo lidar com você. Já que você queria tanto ver, vou te mostrar um pouco da especialidade dessa deusa. Aqua acenou com os braços, abrindo os 2 leques dobráveis em suas mãos, flores, pássaros, vento e lua. Apenas uma simples menção ao título. Uau! 2 lindos jatos d'água jorraram, carregando um arco-íris de 7 cores. A garotinha ficou imediatamente hipnotizada pela bela cena, seus grandes olhos se transformando em olhos estrelados semelhantes aos de Luffy, batendo palmas de alegria. Até mesmo o nobre mundano e a mulher elegante ficaram impressionados com a visão. Nesse momento Jin, tendo terminado de limpar o banheiro, saiu lentamente. Biskin, você chegou na hora certa. Leve o pedido para Tomoya rapidamente e sirva os pratos. Aqua não teve problemas em contratar essa mão de obra barata. Essa mulher maldita. Embora Jin estivesse cheio de ressentimento, ele se aproximou da mesa e pegou o cardápio pedido. Tudo isso para que o plano prossiga sem problemas. Ele se tranquilizou. Somente quando ele se virou e entrou na cozinha, os guarda-costas atrás do nobre relaxaram o aperto em suas armas. Comparados ao King, eles estavam ainda mais nervosos dessa vez. Tendo se misturado frequentemente no Mar do Leste, eles reconheceram a identidade pirata de Jin. Só por segurança, o guarda-costas líder ainda se adiantou para sussurrar algumas palavras ao nobre. Ao ouvir isso, a expressão do nobre mudou um pouco, mas olhando para o rosto sorridente da filha e pensando na reputação de justiça do restaurante, ele gesticulou para que o guarda-costas recuasse. Como é que eu não vi esse irmão mais velho nos jornais, Aqua-sama?
Ele é um novo membro da tripulação? E também, por que eu não vi aquele chefe super bonito que derrotou o grande pirata? As perguntas constantes da menina demonstravam seu amor genuíno pelo restaurante do mar. Aqua, surpreendentemente paciente com a garota que usou honoríficos ao conhecê-la, respondeu pacientemente às suas perguntas. Vendo que não havia nada para ele fazer, King voltou para seu canto. Ele realmente era um pouco desajeitado socialmente. Durante a refeição, o nobre e a elegante mulher mal conversaram, mas Aqua e a menina de 3 a 4 anos tiveram uma conversa animada. No final, eles até conseguiram convencer a menina ingênua e infantil a se juntar à religião Axis, tornando-se uma pequena crente leal. Enquanto conversavam, Aqua não se esqueceu de dar ordens a Jin, personificando arrogância. A pedido da menina, Tomoya, o chefe do restaurante, fez uma breve aparição e deixou uma foto autografada antes de retornar à cozinha. Além de praticar aqui com utensílios, ele também observava atentamente cada movimento de Jin. A refeição transcorreu sem incidentes. A comida estava deliciosa. Se tivermos oportunidade, voltaremos, trazendo alguns amigos conosco. O nobre limpou a boca com um guardanapo, levantou-se com a esposa e a filha, preparando-se para sair. A menina parecia relutante em ir embora, mas a pedido da mãe, ela também deu 3 passos para trás. Antes de partir, sob as instruções do nobre, o guarda-costas principal, vestido de preto, aproximou-se de King e sussurrou algumas palavras. A expressão de King mudou um pouco e seu batimento cardíaco acelerou um pouco. Somente quando o grupo saiu do restaurante, Aqua notou a boneca de pano da menina, esquecida na cadeira. Seguindo o princípio de nunca fazer nada sozinha se houvesse mão de obra gratuita disponível, ela acenou casualmente para Jin. Biskin, vá, devolva o item esquecido. A boca de Jin se contraiu, sentindo uma vontade de bater nela. Mesmo assim, ele assentiu sorrindo levemente enquanto pegava a boneca e saía. Ao perceberem o pirata perseguido, os guarda-costas vestidos de preto mais uma vez pegaram suas armas. Sua coisa, você esqueceu de pegar. Jin entregou a boneca para a menina, com a voz um pouco rouca. Obrigada, irmão mais velho. A menina pegou a boneca nos braços e agradeceu-lhe docemente. Olhando para o sorriso inocente e radiante que estava diante dele, o coração de Jin ficou tocado, suas pupilas encolheram enquanto ele permanecia ali em choque. Segundos depois, recuperando a compostura, ele moveu os lábios com dificuldade, conseguindo dar um leve sorriso, sem problemas. Embora tivesse apenas 20 e poucos anos e tivesse seguido Krieg apenas nos últimos anos, palavras tão educadas não eram ditas há muito tempo, o que o deixava muito desconfortável. Então Jin ficou perplexo na porta, observando a nobre garota desaparecer de vista no navio. Biskin, o que você está fazendo aí fora? Volte e lave a louça. Somente depois de ouvir a insistência de Aqua, ele balançou a cabeça vigorosamente e voltou-se para o restaurante. Depois de finalmente limpar tudo, pensando em fazer uma pausa, ele foi chamado à cozinha por Tomoya para ajudar a socar almôndegas de carne. Baque, baque, baque. Logo, a cozinha ecoou com o som do martelo batendo na carne. Nada mal, Biskin, vendo sua força constante, você deve ter praticado bastante, certo? Tomoya estava sentado em um banquinho, bebendo refrigerante gelado e conversando casualmente com Jin. Quando fazia negócios no mar, eu praticava sem objetivo durante meu tempo livre. Jin, sem expressão, com medo de revelar qualquer coisa, silenciosamente diminuiu um pouco sua força. Continue fingindo. Tomoya riu internamente e disse sorrindo. Nada mal, pelo menos em termos de bolinhas de carne moídas à mão. Você tem um grande talento. Senhor Tomoya, o senhor me lisonjeia. A conversa parou ali, deixando apenas o som do martelo de aço batendo na carne na cozinha. Depois de um silêncio, Jin não pôde deixar de falar primeiro. Senhor Tomoya, o nobre acabou de dizer. Vocês são os heróis do Mar do Leste que derrotaram 2 grandes piratas. Com tanta força, por que abrir um restaurante de frutos do mar em vez de fazer muitas outras coisas? Era sobre isso que ele tinha mais curiosidade durante suas poucas horas no sonho sem fim. A equipe do restaurante claramente não era fraca. Causar problemas em alto mar podia render mais dinheiro do que 10 anos administrando um restaurante. Só um hobby, sem motivo específico. O mar é tão caótico, fazer um pequeno negócio também é legal. Tomoya mexeu o gelo em sua Coca-Cola, fingindo estar tranquilo enquanto lembrava de não parar. Continue e não pare. Ah, tudo bem. Jin obedeceu e fez o que lhe foi dito, observando silenciosamente o layout da cozinha e os locais de armazenamento dos ingredientes. Depois de mais de 10 minutos, os cerca de 22 quilos de carne foram transformados com sucesso em uma massa pegajosa. Tomoya arregaçou as mangas e expulsou Jin, que já não era mais útil da cozinha. Um hobby? Parece legal, mas você não é basicamente um caçador de recompensas ávido por recompensas de piratas? Assim que saiu da cozinha, os olhos de Jin brilharam com desdém, murmurando para si mesmo. Biskin, de que recompensa você estava falando agora há pouco? Aqua, que estava longe, aguçou os ouvidos e piscou seus olhos azuis água na direção dele. Jin ficou surpresa com sua audição aguçada e respondeu apressadamente. Nada, nada, eu estava dizendo que vocês são os heróis do Mar do Leste que derrotaram piratas. Vocês devem estar muito familiarizados com a marinha, certo? Ah, então não se trata de uma recompensa chegando à porta. Aqua perdeu o interesse imediatamente, mas continuou com as palavras de Jin. Não conhecemos a marinha. Falando nisso, Tomoya matou um coronel Mouse, ou algo assim, eu acho. Pensando no coronel que conspirou com os óculos sinistros para oprimir os cidadãos da Vila Fuxia, Aqua não pôde deixar de sentir um pouco de raiva. Não importa o que tenha acontecido antes, os cidadãos da Vila Fuxia agora são seus seguidores super fofos e devotos. Espere, espere. Senhorita Aqua, o que você acabou de dizer? O corpo inteiro de Jin tremeu, sua aparência mudou drasticamente. Ele não conseguia manter a calma.
Você disse que matou o Coronel Morse, da Divisão 153 da Marinha? Até sua voz tremia enquanto ele falava. Deve ser, aquele cara se juntou à tripulação dos piratas do Gato Preto para intimidar meus seguidores. Ele merecia morrer. Por quê? Você o conhece? Perguntou Aqua, curiosa. Ao mesmo tempo, King, que estava sonhando acordado no canto, também virou seu olhar para cá. Jin cerrou os punhos, como se estivesse recordando alguma lembrança desagradável, seus olhos revelando a ferocidade selvagem de sua natureza. Minha cidade natal e minha família foram destruídas pelos piratas que ele trouxe. Jin cresceu em uma vila em uma ilha no Mar do Leste, com um pai severo, uma mãe gentil e um irmão mais novo que tinha acabado de aprender a andar. Uma família que deveria ser feliz e completa. Entretanto, essa felicidade foi completamente extinta por uma invasão pirata, e toda a sua família e amigos foram enterrados nas chamas. Naquele momento, ele estava colhendo frutas silvestres nas montanhas e escapou por pouco dessa catástrofe. Depois de uma dor sem fim, Jin começou uma vida errante de fuga. Quando ele finalmente economizou dinheiro suficiente e encontrou o major conhecido como Rato, aquele que conspirou com Krieg para dividir os 100 milhões de belis da Nami, pretendendo acusar o Coronel Morse, este último pegou o dinheiro e desapareceu sem deixar rastros. A partir daquele momento, com o coração partido, ele seguiu Krieg no caminho de um pirata e nunca mais olhou para trás, até agora. Embora eu tenha ouvido recentemente que aquele maldito bastardo deixou a divisão 153 da Marinha, não imaginei que fosse você quem o matou. Os olhos de Jin ficaram vermelhos e sua expressão um tanto atordoada. O sangue escorria lentamente de seus punhos cerrados para o chão. Esse tipo de coisa não seria noticiado, certo? Espere um minuto. Talvez porque ela tivesse descansado um pouco e um pouco da água em seu cérebro tivesse evaporado. Aqua, excepcionalmente inteligente pela primeira vez, percebeu a brecha nas palavras de Jin. Quando acabamos de resgatar você, você não disse que queria ligar para sua família quando chegássemos à cidade. Nesse momento, King silencioso se levantou, e seu motor imperial aumentou gradualmente o volume. O guarda-costas do nobre também me avisou especificamente antes. Biskin, você não é um comerciante, mas um pirata procurado, certo? Ao ouvir isso, Jin ficou chocado, sua excitação e agitação instantaneamente substituídas por uma hostilidade feroz, uma intenção assassina emergindo em seus olhos. Não esperava ser exposto tão cedo, se for esse o caso. Antes que ele pudesse terminar, Aqua com uma expressão despreocupada, interrompeu. O que Biskin? Diga apenas que você é um pirata, o que há para esconder? Não é grande coisa. A deusa simplória e tola não se importava se você era pirata ou civil, contanto que ela gostasse de você e você pudesse trabalhar para ela, o ponto principal, não importava muito. Você não se importa que eu seja pirata? Jin ficou chocada, parada, esquecendo-se de agir. O que há para se preocupar com piratas, como aqueles oficiais divertidos dos piratas do Ruivo, eu gosto bastante deles. Lembrando-se dos piratas que beberam e cantaram com ela na festa na Vila Fuxia, os lábios de Aqua naturalmente se curvaram em um leve sorriso. Vendo Jin ainda parecendo estupefato, ela deu um passo à frente e deu um tapinha em seu ombro. Apenas fique no navio, esta deusa irá protegê-lo. Mão de obra gratuita não pode ser abandonada tão facilmente. Observando os olhos sinceros de Aqua, a força crescente de Jin se dissipou, completamente perdida em pensamentos. De um lado estava o Capitão Krieg, a quem ele jurou seguir lealmente, do outro, os gentis vingadores que conheciam sua identidade pirata. Pelo menos naquele momento, ele não sabia o que fazer. Parece que você está bastante hesitante. Quando hesita, não importa o que faça, você se arrependerá. Já que você vai se arrepender de qualquer jeito, escolha a opção mais fácil por enquanto. Os olhos de Aqua brilharam, vendo uma grande oportunidade de espalhar os ensinamentos da Axis. A opção mais fácil? Jin repetiu subconscientemente. Embora ele não tivesse tomado uma decisão final, a intenção assassina em seus olhos já havia desaparecido completamente. Percebendo essa mudança clara, Tomoya, que apareceu silenciosamente atrás dele, guardou discretamente a faca de jantar preta em sua mão. Tomoya, quando você saiu? Aqua perguntou tardiamente. Nada, vendo vocês conversando tão alegremente só vim conferir. Hahaha, Tomoya, deixa eu te contar, o Biskin aqui é um pirata. Ah, eu sabia. O quê? Você não está surpreso? O que há para se surpreender? Tomoya deu de ombros, sem nem olhar para Jin, voltando-se para a cozinha. Embora exposto, o cara ainda serviu de isca para pescar Krieg. Ele tem muita paciência. Tis, que chato. Aqua gesticulou rudemente para as costas de Tomoya, virando-se para Jin. A propósito, Biskin, já que você é um pirata procurado, quanto vale sua recompensa? Isso, 950 mil belis. Jin respondeu com sinceridade. Aqua ficou surpresa no local, o sorriso em seu rosto se tornou muito gentil. Quanto? 950 mil belis. Maldito pirata. Ousando causar problemas no nosso restaurante Punho Divino. Bang. Jin despreparado foi imediatamente mandado voando pelo punho da chama divina. Como Tomoya não manifestou nenhuma posição, no final, Jin ficou no restaurante do mar como trabalhador temporário. A noite caiu, as estrelas brilharam. Sonho sem fim seguiu lentamente seu curso definido. Na calada da noite, uma sombra se moveu furtivamente, entrando sorrateiramente na cozinha do primeiro andar do restaurante. Usando o layout observado durante o dia, Jin silenciosamente seguiu até a área onde os vinhos finos eram armazenados. Com um rosto sombrio, ele tirou um pacote de pó verde da camada interna de suas roupas. Sim, essa era a tarefa que lhe foi dada por Krieg, que era habilidoso com armas de gás venenoso. Envenenar o restaurante marítimo para confiscar facilmente todos os tesouros de todo o restaurante marítimo.
Devido à presença da Aqua, o sonho sem fim não tinha um tanque de água especial para armazenar água doce, apenas esses vinhos. Abrindo a tampa do barril, Jin olhou para o vinho refletindo o tênue luar em seu interior. Depois de muita luta interna, ele ainda assim, com determinação, despejou toda a pólvora no barril. Embora fosse um simples ato de mexer o vinho, parecia que drenava todas as suas forças, e Jin, com um olhar vazio, encostou-se na parede da cozinha. Como pirata, como poderia haver uma escolha fácil, senhorita Aqua? Quando ele estava prestes a sair, a porta da cozinha foi gentilmente aberta. Jin se assustou e procurou um lugar para se esconder, mas então a voz sorrateira de Aqua veio da porta. Biskin, o que você está fazendo aqui? Também veio roubar uma bebida? Como uma deusa com olhos divinos, mesmo no escuro, ela conseguia ver tudo claramente. O pânico e a agitação de Jin naquele momento não podiam ser escondidos dela. Não fique nervoso, eu costumo entrar escondido para beber quando Tomoya não sabe. Ele está dormindo como um porco morto no quarto agora. Ela achava que Jin tinha medo de ser pega roubando bebidas. Antes que Jin pudesse falar, Aqua, que estava com desejo de álcool, rapidamente pegou uma colherada de vinho tinto. Espere. Senhorita Aqua. Jin finalmente não conseguiu superar a repreensão de sua consciência e correu para detê-la. No entanto, o perspicaz Aqua já havia engolido um bocado. Seu idiota, gritando tão alto, se você acordar o Tomoya, estaremos todos mortos. Aqua ralhou em voz baixa. Ela parecia ainda mais assustada do que a culpada Jin. Senhorita Aqua, você está bem? Jin olhou para ela, incrédula. Não subestime a tolerância dessa deusa idiota, como eu pude ficar bêbado tão facilmente. Aqua franziu a testa, insistindo impacientemente. Se você não vai beber, então suma, não aumente meu risco de ser descoberto. Ela claramente entendeu mal a intenção de Jin. Graças a Deus. Ao ver a energética Aqua, Jin deu um suspiro de alívio, enxugando as lágrimas dos olhos. A missão foi, sem dúvida, um fracasso, mas seus nervos à flor da pele estavam relaxados como nunca antes. Somente nesse momento Jin percebeu seus verdadeiros sentimentos, então essa é a escolha mais fácil por enquanto. Ele não hesitou mais e imediatamente sugeriu outros vinhos finos para Aqua roubar. Depois que Aqua, que havia terminado de roubar bebidas, retornou ao seu quarto, ele se levantou lentamente e resolutamente derramou vinho tinto envenenado no mar. No segundo convés, Tomoya, com os braços cruzados, estava encostado no corrimão, observando silenciosamente cada movimento de Jin no escuro. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 81. Na manhã seguinte, Aqua, recém-acordada, foi capturada por Tomoya e escoltada até a cozinha, a cena do crime. Sobre o misterioso desaparecimento de um barril de vinho tinto, quer uma boa explicação sua, Aqua. O olhar de Tomoya estava repleto de uma intenção assassina invisível. Você tem o maior desejo por álcool neste navio, então espero que possa falar a verdade. O quê? Um barril inteiro de vinho sumiu? Aqua, esfregando os olhos sonolentos, concentrou-se e, de fato, o barril de vinho estava completamente vazio. Embora tivesse bebido bastante na noite anterior por segurança, ela o encheu de água como antes. Depois de refletir por alguns segundos, aqueles olhos azuis claros começaram a girar descontroladamente, e ela rapidamente bolou uma estratégia. Era o Biskin. Deve ter sido Biskin. Eu vi o Biskin se esgueirando por ali quando me levantei para usar o banheiro ontem à noite. Quanto mais Aqua falava, mais suave sua história fluía, convencendo-se até de que era verdade. Ela ousadamente afirmou. Achei que ele estava com fome e procurando comida, mas descobri que estava roubando o nosso vinho. Esse roubo é desprezível, pior do que encher o peito de silicone às escondidas. Tomoya, mesmo que seja apenas um trabalhador temporário, ele não deve ser perdoado facilmente. Você deve puni-lo severamente. Sua declaração justa deixou Jin, que estava limpando a sujeira silenciosamente num canto, completamente atordoada. Seria a mesma Aqua que, depois de beber ontem, deu um tapinha no peito e prometeu protegê-lo, acontecesse o que acontecesse? Na verdade, a senhorita Aqua não está errada, eu estava com muita vontade de vinho ontem à noite. Apesar da sua perturbação interior, Jin deu um passo à frente, curvou-se sinceramente e pediu desculpas. Sinto muito, Sr. Tomoya, Sr. King e senhorita Aqua. Eu compensarei a perda. Para o capitão da tripulação pirata de Krieg, que tinha visto inúmeros tesouros, o valor de um mero barril de vinho tinto não valia tanto. Os olhos de Tomoya se moveram, olhando casualmente para Jin, que permanecia curvada em 90 graus. Tendo testemunhado todo o episódio ontem à noite, ele entendeu que havia mais no pedido de desculpas de Jin. Então foi você, Biskin, quem realmente decepcionou essa deusa. Ao ver Jin levando toda a culpa, Aqua não se sentiu nem um pouco aliviada, mas cobriu o rosto com a mão, suspirando em desespero. Ela representou perfeitamente a decepção de ser decepcionada. O ato principal foi pura falta de vergonha. Biskin pode pagar o roubo, mas você, Aqua, explica por que teve que ir à cozinha para usar o banheiro. O rosto de Tomoya não tinha expressão, mas para Aqua, estava cheio de intenção assassina. Ah, isso bem. Aqua coçou a cabeça, rindo sem jeito. E se não me engano, você disse uma vez que uma deusa não precisa usar o banheiro, certo? Tomoya começou a flexionar os dedos. O som crepitante assustou Aqua e a fez entrar em pânico. Antes que o punho da justiça pudesse atingir sua cabeça, a deusa temerosa da dor se jogou para frente, agarrando-se descaradamente às pernas dele. Eu estava errada. Eu estava errada, Tomoya-sama. Definitivamente não ousarei na próxima vez, por favor, me perdoe desta vez. Jin, será que essa é realmente a monstra com o título de deusa da água que aparece nas notícias, capaz de inundar cidades? Em apenas 10 minutos, a imagem de Aqua em sua mente despencou 2 níveis.
No final, para dar uma lição àquela deusa inútil, Tomoya impôs uma punição sem álcool. Ela não poderia tocar em uma gota sequer de álcool por 3 dias. Aqua saiu correndo chorando. A viagem seguinte foi relativamente normal, sem incidentes específicos. Tendo tomado uma decisão silenciosa, Jin não se envolveu mais em atos nefastos de envenenamento, mas trabalhou genuinamente como um trabalhador temporário do restaurante do mar sob o comando de Aqua, exploração, fazendo diligentemente todos os tipos de trabalho sujo e cansativo. Ocasionalmente, durante seu tempo livre, ele se juntava a King em alguns exercícios tranquilos com halteres. Esse peso era algo natural até mesmo para os novatos na tripulação pirata de Krieg, e mais ainda para um homem poderoso como King, que irradiava uma aura opressiva. Portanto, ele nunca considerou a possibilidade de que um haltere de 25 kg fosse o limite absurdo de King. Durante esse período, os clientes que vinham jantar por curiosidade eram, em sua maioria, pessoas decentes. Raramente, um grupo de caçadores de recompensas reconhecia Jin, mas, dissuadidos pela presença intimidadora de King, optavam por não agir. Gradualmente, Jin se apegou a esse estilo de vida tranquilo, mas agitado. Uma vida que ele, como um pirata feroz, jamais imaginara ou ousara almejar. Apesar disso, a expressão de Jin não se tornou mais relaxada, mas sim carregada de preocupação, frequentemente perdida em pensamentos profundos. Isso irritou ainda mais Aqua, que havia adotado com sucesso o papel de capataz, explorando impiedosamente sua mão de obra barata. O tempo voou nessa rotina corrida. Finalmente, 3 dias após o embarque de Jin, faltando meio dia de viagem para Logueton, uma explosão ensurdecedora soou ao lado do sonho sem fim, enviando um grande jato de água contra o segundo convés e as velas, quebrando a tranquilidade a bordo. Ao ouvir o barulho, Tomoya e os outros foram rapidamente para o convés. Olhando para o mar calmo à distância, eles viram cerca de 10 grandes navios cortando as ondas, indo direto para o sonho sem fim. Anunciando a brutalidade e o terror da frota pirata, a bandeira pirata com o símbolo da ampulheta tremulava descontroladamente na brisa do mar. Até o menor navio pirata da frota era 3 vezes maior que o sonho sem fim. A pressão de sua formação era suficiente para paralisar navios mercantes ou piratas comuns de medo. Sim, esta era a frota do Senhor do Mar do Leste, Almirante Krieg, comandando milhares de subordinados. Depois de dias de espera paciente sem nenhuma mensagem de Jin, Krieg finalmente não conseguiu mais ficar parado. Rápido! Senhor Tomoya, acelere o navio ao máximo. Jin imediatamente reconheceu que era sua própria frota e, sabendo muito bem o quão aterrorizante Krieg era, incitou Tomoya, em pânico, a fugir. Ele já havia perdido qualquer hostilidade em relação a essas pessoas que ajudaram a vingar sua linhagem destruída, não querendo vê-las massacradas pelo Capitão Krieg. Por que fugir quando um presente tão grandioso bate à sua porta? Comparado ao pânico de Jin, Tomoya estava calmo, observando a frota pirata que se aproximava com um olhar sereno. Depois de esperar tanto tempo, como ele pôde deixar esse peixe grande escapar? Capítulo 82. Piratas. Tomoya, aqueles aqui na nossa frente são todos piratas, certo? Se os entregarmos por dinheiro, não ficaríamos ricos. Aqua exclamou, acenando com os braços, sua excitação palpável. Mesmo agora, ela guardava ressentimento por não ter recebido um único centavo pela derrota da tripulação pirata Kuro. A visão de uma tripulação pirata tão grande lhe pareceu um pedaço gigante e suculento de carne gorda, e ela estava ansiosa para agir. Aos olhos dela, esses piratas eram incrivelmente tolos, capazes até mesmo de se iludirem a tal ponto que não havia necessidade de recuar. Senhor Tomoya, senhorita Aqua, eles não são piratas comuns. São os senhores do Mar do Leste, temidos até pela marinha. Jin, vendo a atitude indiferente de Tomoya e Aqua, ficou ainda mais ansiosa. Ao se voltar para pedir ajuda ao estoico rei, ele foi recebido com um rosto inflexível e dominador. Baque, baque, baque. O som profundo e rápido ecoou pelo sonho sem fim, sinalizando o início da batalha. Embora incerto sobre a origem desse barulho aterrorizante, Jin estava bem ciente de que isso significava a preparação de King para o combate. Como ele poderia convencer esse homem cheio de sede de batalha? Jin ficou boquiaberto, incapaz de expressar suas preocupações após várias tentativas, mas sabiamente abandonou a ideia ingênua de persuadir King a fugir. Sob seu olhar cada vez mais desesperado, a frota pirata do Almirante Krieg avançava rapidamente. Depois de manter uma distância segura do sonho sem fim, eles pararam lentamente. Na presença dessa frota enorme, o sonho sem fim parecia tão pequeno e frágil quanto uma criança de 3 anos. O carro-chefe, o poderoso Dreadnought Saber, surgia à frente. O Almirante Krieg, vestido com uma armadura dourada e empunhando uma enorme lança de guerra, levantou-se lentamente de seu assento luxuoso e foi até a proa. Jin, o que você está aprontando? Esqueceu da missão que eu te dei? A presença imponente de Krieg era palpável enquanto ele encarava Jin, que estava ao lado de Tomoya e dos outros. Jin, que vivia na sombra de Krieg, tremeu sob aquele olhar implacável. Apesar do tremor, ele deu um passo à frente implorando. Capitão, o senhor Tomoya e os outros são verdadeiramente justos. Até o coronel Morse da marinha encontrou a morte nas mãos deles. Por favor, poupe-os. Seu apelo silenciou toda a frota pirata. A visão do capitão de combate, experiente em batalhas, falando palavras tão ridículas deixou a tripulação incrédula, com seus rostos refletindo espanto. Alguns que se juntaram à tripulação admirados com a reputação assustadora de Jin, esfregaram os olhos, duvidando que o tivessem reconhecido corretamente. A expressão de Krieg escureceu instantaneamente, e seu silêncio precedeu uma resposta fria. Você sofreu uma lavagem cerebral dessas pessoas em apenas alguns dias, Jin? Ou você se esqueceu de quem eu sou? Acumular grandes riquezas, seja da marinha ou dos piratas, da justiça ou do mal, não me interessa.
Sentindo a intenção assassina nas palavras de Krieg, Jin mordeu o lábio, tentando convencê-lo ainda mais. Capitão, eles são diferentes dos outros. Eu assumirei o roubo em seu nome, por favor. Silêncio! A ordem de Krieg, acentuada por sua enorme lança de guerra, não admitia argumentos. Não há razão para eu abrir mão de tesouros depois de tê-los como alvo, até mesmo seus apelos são inúteis. A menos que você consiga convencê-los a entregar todos os seus tesouros junto com este navio voluntariamente, eu poderia considerar poupar suas vidas. A esperança brilhou nos olhos de Jin. Antes que ele pudesse se virar para persuadi-lo, Aqua, irado, deu um passo à frente. Você é o capitão do Biskin? Uma criatura ignorante e vil que ousa cobiçar meu vinho de 10 anos? Na visão dela, o item mais valioso a bordo era, naturalmente, o vinho presenteado por Makino. A ideia de alguém cobiçar esse tesouro, que ela não suportava beber, era imperdoável, pior que uma ameaça à sua vida. Vinho de 10 anos? Krieg ficou momentaneamente surpreso com a raiva repentina de Aqua. Ignorando tais questões triviais, seu olhar passou de Aqua para focar em Tomoya. Então, você é o dono deste restaurante marítimo, Tomoya? Que tal entregar os tesouros e recompensas que você adquiriu das tripulações piratas Bug e Kuro, e eu te deixo ir? Afinal, as descrições desses indivíduos nas notícias estavam longe de ser comuns e, se possível, ele preferia não se envolver em um conflito desnecessário que pudesse danificar sua frota pirata arduamente conquistada. Entretanto, Tomoya não tinha intenção de entreter Krieg. Sob o olhar de milhares de piratas, ele lentamente extraiu um cartaz de procurado do Mar do Leste, comparando-o com o de Krieg, que estava antes dele. Então, com um sorriso, ele disse, Almirante Krieg, considero sua recompensa bastante satisfatória. Então, você se importaria em cortar sua cabeça e entregá-la a mim? E que arrogância, ousando cobiçar minha cabeça. Krieg zombou. Hoje eu gostaria de ver se você tem força suficiente. Apesar de seu coração cauteloso em relação a esses poucos, a ideia de sua frota, capaz de varrer qualquer força no Mar do Leste, reforçou uma confiança cega e feroz. Como senhor do Mar do Leste, ficar intimidado por um simples restaurante à beira-mar não seria ridículo. Esse pensamento desencadeou a intenção assassina de Krieg sem restrições. Mesmo que isso exigisse um sacrifício, ele estava determinado a enterrar no mar aqueles que ousassem desrespeitá-lo. Todos os navios, apontem todos os canhões para aquele restaurante marítimo e afundem-nos. Se mantivessem uma distância segura, o que poderia ser feito contra eles, mesmo por usuários de Akuma no Mi capazes de destruir praias? Krieg refletiu sobre isso enquanto se preparava para a batalha. Quanto aos tesouros a bordo do restaurante marítimo, eles sempre poderiam ser recuperados mais tarde. Mas capitão, o chefe de combate Jin ainda está a bordo. O oficial pirata encarregado dos canhões hesitou. Qualquer tolo que ousa desafiar minhas ordens merece a morte. Krieg olhou de lado. Ou você também quer me desafiar? Seu subordinado não ousaria. Assustado, o oficial imediatamente cessou suas objeções, apressando-se em dar o comando de ataque aos outros navios piratas. Ranger, Ranger, Ranger. Logo, centenas de canhões montados em 10 navios piratas giraram lentamente, com seus numerosos canos apontados para os sonhos sem fim. Ao ver isso, as pernas de Jin cederam e ele caiu no convés. Ele nunca imaginou que Krieg seria tão implacável. Bang, bang, bang. Enquanto os artilheiros acendiam os espoletas, a fumaça subia, e inúmeras balas de canhão pretas e frias rasgavam o céu, disparando em direção ao alvo a uma velocidade vertiginosa. A batalha entre o restaurante do mar e a tripulação pirata de Krieg começou neste momento. Capítulo 83. Bom, bom, bom. As rajadas de tiros de canhão perturbaram instantaneamente o mar tranquilo, iluminando a superfície com uma luz ardente e enchendo o ar com o cheiro de pólvora e uma aura de morte iminente. Diretamente em frente ao sonho sem fim, uma enorme parede de água erguia-se alta, bloqueando o fogo devastador dos canhões. Aqua, segurando seu cajado divino e banhada por um brilho azul, estava cercada por gotas d'água de vários tamanhos. Tendo já vivenciado uma batalha naval, ela se defendeu habilmente das balas de canhão. Somente em momentos como esse ela se parecia um pouco com a deusa da água que dizia ser. É tão fácil bloquear o ataque de toda a frota. Jin olhou fixamente para a parede indestrutível de água à sua frente. Embora já tivesse ouvido falar dos poderes dos usuários de Akuma no Mi, testemunhar sua força em primeira mão o deixou chocado e impressionado. Como capitão de combate dos piratas Krieg, ele estava ciente do poder de fogo à disposição deles. Em um bombardeio tão concentrado, até mesmo um navio robusto seria afundado sem sombra de dúvidas. Observando Aqua administrando a situação sem esforço, Jin achou difícil associá-la à garota que preguiçosamente se esparramava no sofá comendo salgadinhos. Haha, com tanta força, de onde tiraram a coragem de se chamarem de soberanos do Mar do Leste? Estão mais para tartarugas marinhas do leste. Quando Aqua percebeu que eles não conseguiam nem mesmo romper a barreira de água, ela rapidamente voltou ao seu verdadeiro eu, lançando uma série de provocações presunçosas. Então, Voxux, um arpão afiado, perfurando silenciosamente a barragem e a parede de água, avançou diretamente em direção a Aqua. Como se fosse guiado pela visão, o arpão foi direto para o rosto de Aqua, aproximando-se rapidamente. Presa em seu momento de ridículo, Aqua demorou muito para reagir, conseguindo apenas observar o arpão aumentar em suas pupilas. Zumbido. A poucos centímetros de sua testa, o arpão parou abruptamente. Tomoya, com um brilho vermelho nos olhos, interveio, pegando o arpão na mão. Guarde a comemoração para depois da nossa vitória. Eles vieram preparados desta vez, Aqua. Fique alerta. A barreira de água os escondia, tornando impossível para os piratas Krieg mirarem seus arpões com precisão. Ter uma mira tão precisa nessas condições foi simplesmente azar. O comentário frio de Tomoya fez Aqua, agora recuperando os sentidos, começar a chorar. Tomoya-sama, obrigada por me salvar. Svi, Svi, Svi.
Enquanto falavam, mais arpões perfuraram a parede de água, cada um apontado sem exceção para a Aqua. Tomoya, com os braços cobertos pelo aqui do armamento, bloqueou todos os arpões que se aproximavam, franzindo a testa para o perplexo Aqua. Por um momento, ele considerou se não seria melhor pendurar essa deusa do azar na proa para atrair fogo inimigo, poupando sonhos sem fim de danos. Embora os arpões não tivessem o poder explosivo das balas de canhão, sua capacidade de perfuração era forte o suficiente para penetrar facilmente nas tábuas do navio. Por que todos eles estão me atacando? Aqua finalmente percebeu a gravidade da situação e se virou para Jin com raiva. Biskin, você fazia parte daquela tripulação pirata, certo? Qual é o problema com essas armas? Eu não. Jin ficou sem palavras. Como ele poderia saber que sua própria frota havia desenvolvido um método tão preciso de segmentação? Em meio à confusão, Jin também ficou atordoado com o poder bruto de Tomoya ao bloquear os arpões com as próprias mãos. Não é de se admirar que eles pudessem derrotar caçadores de recompensas que valiam mais de 10 milhões. Sua força física era monstruosa. Bang! Por fim, um arpão se perdeu, perfurando o casco do sonho sem fim, criando uma abertura. Depois disso, mais e mais arpões penetraram a cortina de água, atingindo a cabine, as grades e o convés do navio. Os tiros de canhão cessaram gradualmente, mas o ataque dos piratas Krieg se intensificou. Notavelmente, King, de braços cruzados, permaneceu ileso em meio à chuva de arpões irregulares, um forte contraste com Aqua. Isso não vai dar certo, Aqua. Hora de partir para a ofensiva, disse Tomoya, observando os danos do sonho sem fim se agravarem. Depois de desviar de outro arpão, ele deu ordens a Aqua. Tendo decidido entrar em batalha com a frota pirata de Krieg, ele naturalmente se preparou adequadamente. Ele esperava esgotar a munição deles antes de contra-atacar, mas agora estava claro que Krieg não era tão simplório quanto parecia. Apesar de serem capazes de lidar com a maioria dos grandes piratas do Mar do Leste, a falta de meios para eliminar os números inimigos de forma eficiente significava que eles poderiam ser subjugados pela vasta tripulação do Krieg. Assim, reduzir o poder de fogo de longo alcance e a vantagem numérica do inimigo tornou-se uma prioridade. Vamos usar esse movimento agora? Aqua, percebendo, já havia recuado para trás de King. Então, um arpão caiu bem próximo ao pé de King, quase o perfurando. À medida que mais arpões começavam a mirar em sua localização, King permaneceu calmo por fora, enquanto seu monólogo interior gritava, não se aproxime mais. De fato, Tomoya assentiu. Ele havia informado Aqua sobre sua estratégia de batalha com antecedência, em antecipação ao confronto com a tripulação pirata de Krieg. Entendido. Enquanto Aqua falava, um brilho azul radiante a envolveu, com água girando ao seu redor, emitindo uma aura divina. Após um breve encantamento, um grande círculo mágico de água apareceu acima da frota pirata de Krieg. Pinga, pinga. As primeiras gotas d'água caíram do centro do círculo mágico no convés do navio principal de Krieg. Antes que os piratas pudessem compreender o que estava acontecendo, uma chuva torrencial de tons esverdeados envolveu todos os navios. O mar antes calmo agora se enchia com o som da chuva forte. E é essa enchente que pode submergir uma cidade, como noticiado no noticiário. Krieg, pegando gotas de chuva, zombou. Então a marinha está exagerando. Cheguei a aplicar graxa à prova d'água nos navios pensando que era algo sério. É só isso? Os piratas, parados na chuva, riram muito após um breve momento de surpresa. Eles seguiram Krieg através do Mar do Leste, enfrentando ondas de dezenas de metros de altura. Como uma simples tempestade poderia assustá-los? Continuem aumentando a potência dos arpões de alta pressão. Transformem aquele pequeno restaurante marinho num porco-espinho, ordenou Krieg. Enquanto sua tripulação se preparava para carregar mais arpões, de repente, um dos navios piratas explodiu com um baque surdo. O navio balançou violentamente, deixando os piratas que transportavam armas em desordem. Problemas, Capitão Krieg. Reis do Mar Profundo, vários reis do Mar Profundo apareceram abaixo de nós, atacando o navio. Capítulo 84. O que você disse? Como os reis do Mar Profundo puderam aparecer aqui? Ao ouvir isso, o rosto de Krieg mudou drasticamente, e ele rapidamente se moveu para inspecionar a situação. No entanto, estrondo. O navio principal, o Dreadnought Saber, também foi atingido pelos reis do Mar Profundo. A enorme embarcação balançou violentamente, inclinando-se severamente. Krieg apoiou as pernas, estabilizando sua postura com força. Mas os oficiais e a tripulação atrás dele não conseguiram resistir e rolaram pelo convés como bolinhas de gude. Em apenas alguns segundos, os 10 grandes navios piratas foram alvos de vários reis do Mar Profundo que emergiam da água. Essas ferozes feras marinhas que vivem nas profundezas do mar e têm olhos vermelho-sangue, pareciam atraídas por uma atração mortal, atacando freneticamente os navios piratas. Alguns piratas que caíram no mar foram engolidos inteiros antes que pudessem lutar. Com medo primitivo, os piratas gritaram e fugiram em pânico. Em um instante, a formidável frota pirata mergulhou em um caos sem fim. Acalmem-se todos. Virem todos os canhões e armas, mandem essas feras de volta para o mar. Rugiu Krieg furiosamente. Embora soubesse que o aparecimento desses reis do Mar Profundo estava, sem dúvida, relacionado à forte chuva recente. Ele desejou poder separar Tomoya e seus companheiros naquele momento. Mas claramente a prioridade imediata era estabilizar o caos dentro da frota. A fumaça da arma enchia o ar enquanto a frota pirata enfrentava um ataque frenético dos gigantes das profundezas do mar. Quando a água da chuva que carregava o cheiro da vida se dissipou, os reis do Mar Profundo, castigados pelos tiros de canhão, lentamente recuperaram os sentidos. A superfície do mar não era o ambiente ideal para eles e, movidos pelo instinto de sobrevivência, eles se viraram e mergulharam de volta no Mar Profundo, causando respingos. Embora os piratas tenham conseguido expulsar as feras marinhas frenéticas, a frota de Krieg pagou um alto preço.
Todos os 10 navios piratas ficaram severamente danificados, crivados de feridas abertas, com água do mar entrando pelas brechas. O Dreadnought Saber, em particular, sofreu grandes danos, com 2/3 do navio submersos. O tamanho da frota foi reduzido pela metade, restando apenas cerca de 1000 piratas exaustos. Todos os homens capazes, levem o tesouro a bordo para um lugar seguro. Krieg estava em pé sobre um mastro quebrado, com os olhos injetados de fúria. Olhando para a frota devastada, ele cerrou os dentes e agarrou firmemente sua enorme lança de guerra. Foi só agora que ele se arrependeu de ter atacado esse maldito restaurante marítimo por meras dezenas de milhões em tesouros. Os métodos à disposição deles eram ainda mais bizarros do que os relatados nas notícias. Antes disso, você talvez queira pensar em si mesmo, Krieg. O som de água corrente e uma voz calma vieram à frente. Percebendo que era o momento certo, Tomoya, empunhando uma espada longa, deixou o sonho sem fim e se aproximou do navio naufragado onde Krieg estava. Você acha mesmo que pode me derrotar assim? Eu sou o almirante Krieg. Krieg, vestido com uma armadura dourada, com os olhos brilhando de fúria, avançou contra Tomoya sem dizer uma palavra, lançando um ataque feroz. A enorme lança de guerra, pesando quase 1 tonelada, levantava um vento forte. Como o almirante que reuniu uma vasta frota, a força física de Krieg sem dúvida superava a do Capitão Kuro, da tripulação dos piratas do Gato Preto. Entretanto, tal força parecia um tanto insuficiente diante da velocidade absoluta. Tomoya nem precisou usar o haki de observação. Ele simplesmente deu um passo para o lado, desviando do ataque de lança de Krieg. Bum! No momento em que a lança tocou o convés, o explosivo especial escondido em sua ponta detonou, causando uma explosão violenta. Em meio à fumaça, Tomoya se moveu rapidamente, circulando atrás de Krieg na velocidade da luz. Sua espada afiada traçou um lindo arco no ar, mirando no pescoço de Krieg, exposto do lado de fora da armadura dourada. Krieg, não lhe faltando senso de combate, levantou seu escudo dourado para bloquear o ataque, pois sentiu o perigo. Estrondo. A lâmina atingiu o escudo resistente, provocando fogo. Com apenas essa força, você sonha em arrancar minha cabeça? Krieg zombou, sentindo a força fraca do oponente. Devido à aplicação generalizada de água benta que enfraquecia sua divindade, as bênçãos de água sobre Tomoya tiveram pouco efeito. Morra! Krieg empurrou Tomoya e sua espada para longe com força bruta, então virou sua lança, apunhalando em direção ao coração de Tomoya. Tomoya recuou rapidamente, evitando sem esforço a ponta da lança. Prevendo isso, Krieg largou seu outro escudo dourado, lançando-o para baixo em direção a Tomoya, que ficou momentaneamente no ar. Tomoya, sem expressão, pisou na armadura dourada de Krieg, aproveitando o impulso para saltar para longe. Bang! O escudo coberto de espinhos errou o alvo, destruindo o convés em pedaços. A batalha parou quando o vento soprou, com os dois lutadores avaliando as fraquezas um do outro, procurando uma chance de dar um golpe fatal. Punho divino! Naquele momento, de outro navio pirata a 100 metros de distância, veio um grito feroz. Aqua, com os punhos em chamas, entrou em combate com um dos oficiais de Krieg, conhecido como Balou, a parede de ferro, que se gabava de nunca ter sangrado em batalha. Ao ver isso, Tomoya ficou surpreso. O que essa deusa tola estava fazendo, deixando o sonho sem fim desprotegido? Parecia que Aqua ouviu seu monólogo interno, virando a cabeça com um olhar de quem sabe de tudo. Não pense que não estou ciente do seu plano de acumular todas as recompensas dos piratas para você. Tomoya, não é sobre a recompensa. Estou realmente apavorada, irmã mais velha. Se não fosse pela necessidade de lidar com Krieg, ele teria jogado esse encrenqueiro no mar para alimentar os peixes. Felizmente, todos os navios de Krieg foram severamente danificados, tornando improvável outro bombardeio em larga escala. Caso surgisse alguma situação especial, King restante provavelmente pilotaria o sonho sem fim para longe da área. Com isso em mente, ele voltou a se concentrar totalmente em Krieg avançando em sua direção. A intensa batalha entre os dois recomeçou. Como Tomoya temia, King do Sonho Sem Fim agora enfrentava uma crise sem precedentes. Na direção oposta, outro navio pirata com a bandeira de Krieg apareceu. Jin, permanecendo perto de King, rapidamente reconheceu o oficial na proa do navio. Era o estrategista-chefe da tripulação, que usava uma lâmpada de óleo na cabeça, o Homem de Esquemas. A tripulação de elite liderada pelo Homem de Esquemas estava originalmente de tocaia mais à frente na rota, pronta para bloquear a fuga do restaurante flutuante. Após observar a situação desfavorável através de um monóculo, eles seguiram a toda velocidade para apoiar a batalha. Naturalmente, eles encontraram King, que estava de braços cruzados no sonho sem fim. Capítulo 85. É King, aquele com o poder terrível de destruir praias? Droga, aquele cara problemático previu nossa presença e deliberadamente ficou no navio para nos esperar? Ao ver o rosto formidável e opressivo de King, o Homem de Esquemas ficou surpreso e rapidamente sinalizou para seus subordinados pararem o navio pirata, que avançava a toda velocidade. Ao contrário do leal Jin, o Homem de Esquemas seguia Krieg mais pela pilhagem irrestrita de tesouros do que por lealdade. A ideia de sacrificar a própria vida para apoiar Krieg era absolutamente inaceitável. Senhor estrategista, o que devemos fazer agora? Se avançarmos, aquele homem com certeza vai nos explodir em pedacinhos, não é? O som assustador de seus batimentos cardíacos, exatamente como descrito nas notícias. Ele está decidido a nos matar, senhor estrategista. Os sons de batidas como uma sombra invisível pairavam sobre os corações de todos os piratas do navio. Sob essa pressão assustadora, alguns dos mais fracos nem ousavam olhar diretamente para o monstro loiro e musculoso à sua frente. O estrategista líder também estava em pânico agora, a luz da lanterna em sua cabeça brilhando mais forte enquanto ele pensava freneticamente em suas opções. Fugir certamente resultaria em punição brutal de Krieg. Seguir em frente levaria a um fim desastroso. Uau!
Enquanto o homem de esquemas permanecia paralisado de indecisão, King, que também havia avistado o grupo, tomou a iniciativa. Sem expressão, ele desdobrou lentamente os braços e, sob o olhar confuso de Jin, caminhou até o mastro para baixar as velas. Ciente de sua grande responsabilidade em proteger o sonho sem fim, ele pretendia seguir as instruções anteriores de Tomoya-san para afastar o navio do inimigo. Embora pudesse parecer inútil, ele queria fazer tudo o que pudesse. Uau! As grandes velas, captando a brisa do mar, começaram a distanciar o sonho sem fim do navio pirata. Senhor estrategista, aquele homem está tentando escapar. Um dos piratas, de aparência feroz e aparentemente impulsivo, deu um passo à frente e sugeriu: vamos bombardear rapidamente aquele pequeno navio e afundá-lo. Escapar? Aquele homem com um poder tremendo quer escapar? O estrategista ignorou a sugestão do subordinado, seu olhar fixo no restaurante do mar que gradualmente recuava. Ou mais precisamente no homem loiro de aparência indiferente a bordo do restaurante do mar. Após alguns segundos de reflexão dolorosa, como se percebesse a verdadeira intenção da outra parte, sua expressão mudou drasticamente. Rápido! Corram atrás deles, não os deixem escapar. O pirata piscou perguntando timidamente: devemos disparar os canhões? Dispare o canhão da sua mãe. O estrategista nervoso deu-lhe um tapa com as costas da mão. Droga, preste atenção. O motivo pelo qual ele quer se distanciar de nós é porque está preocupado em danificar o próprio navio enquanto libera aquele poder capaz de destruir praias. Se danificarmos o restaurante marítimo e provocarmos sua ira, você, eu e este navio pirata seremos reduzidos a cinzas em um instante. Aquele restaurante de frutos do mar agora é nossa tábua de salvação. Após sua análise, o pirata que havia gritado sobre disparar os canhões ficou estupefato. Principalmente porque mesmo de tão longe, eles conseguiam ouvir claramente o som assassino do outro lado. Os outros piratas, aterrorizados e pálidos, não esperaram pela ordem do homem de esquemas. Movidos pelo medo, eles rapidamente ajustaram as velas e giraram o leme. Assim o navio pirata acelerou, correndo desesperadamente para ficar perto do sonho sem fim. A bordo do sonho sem fim, enquanto King observava o navio pirata se aproximando, suas mãos caíram impotentes ao lado do corpo, sua testa franzida, seu coração acelerado de ansiedade. Nesse ritmo, não demoraria muito para que ele fosse alcançado. Uma expressão tão grave e preocupada, vista pelo homem de esquemas, confirmou perfeitamente sua especulação anterior. O poder aterrorizante do outro grupo de destruir praias deve ter uma limitação de alcance, impedindo seu uso casual. Pensando que havia derrotado o oponente mais problemático apenas com sua inteligência, o homem de esquemas dos piratas Krieg sentiu-se imensamente orgulhoso, provocando King de longe. Então, tendo percebido suas reais intenções, o que você fará a seguir? Os piratas atrás dele ergueram suas armas em sinal de alegria. Hahaha. É realmente a decisão certa segui-lo, senhor estrategista. Se conseguissem deter aquele homem perfeitamente, não apenas evitariam a morte, mas também poderiam receber uma recompensa substancial de Lord Krieg depois. Hein? King, aterrorizado, ficou momentaneamente atordoado. O que devo fazer agora? Como eu poderia saber? Embora ele não tivesse certeza dos detalhes, pelo comportamento deles, parecia que eles não tinham intenção de atacar. Ele suspirou baixinho de alívio. Ao lado dele, Jin, com os olhos arregalados, alternava seu olhar entre os piratas arrogantes e King seriamente perturbado. Por fim, ele também percebeu o fato de que King estava restringido pelo sonho sem fim e não pôde deixar de suspirar suavemente. O pensamento do homem de esquemas continua tão cruel como sempre. Ao ouvir isso, King e a pessoa envolvida ficou genuinamente perplexo. Então, alguém pode me dizer exatamente do que você está falando? Assim, o impasse silencioso e prolongado entre o restaurante do mar e o navio pirata continuou até a batalha na frente principal terminar. Você perdeu, Krieg. No pesado convés destruído, Tomoya segurava sua espada contra o pescoço de Krieg, gravemente ferido. Usando o poder do Aki duplo, muito além da compreensão dos piratas do Mar do Leste, ele conseguiu romper a armadura dourada de Krieg e o derrotou completamente. Apesar disso, a lança de guerra explosiva deixou vários ferimentos em seu corpo. Krieg, sangrando pela boca e ofegante, manteve o olhar fixo no jovem à sua frente. Por baixo, sua mão lentamente alcançou uma bomba de fumaça escondida em um bolso secreto de sua roupa. Entretanto, antes que ele pudesse agir, o punho coberto de Aki de Tomoya desceu com tudo, deixando-o inconsciente. Por que vocês, bandidos das montanhas e piratas, sempre carregam bombas de fumaça? Tomoya retirou o punho, e o cansaço crescente o forçou a sentar e descansar ali mesmo. Do outro lado, Aqua, usando sua habilidade de se mover livremente debaixo d'água, desgastou o balou, a parede de ferro até a exaustão no convés de madeira. Felizmente, desta vez, a deusa da tolice não causou muitos problemas para seus companheiros de equipe. Sem contar o incidente em que ela convocou uma inundação para limpar os incômodos, acidentalmente levando Tomoya embora no processo. Vendo que haviam perdido, o homem de esquemas, embora relutante, levantou uma bandeira branca em sinal de rendição diante da pressão esmagadora, optando por desistir. Assim terminou a frota liderada pelo almirante pirata Krieg, com o Senhor do Mar do Leste se tornando para sempre uma lenda. Capítulo 86. Devido ao grande número de piratas, o sonho sem fim não podia acomodar todos eles. Então Tomoya não teve escolha a não ser colocá-los temporariamente no navio do homem de esquemas. Ele contatou a base da marinha mais próxima por meio do canal público Dendemushi para que enviassem um navio de guerra para resgatar os prisioneiros. Enquanto Tomoya e os outros estavam ocupados amarrando e empacotando os piratas Krieg, Jin sentou-se no convés com uma expressão sombria, permanecendo em silêncio o tempo todo. Quando terminaram e retornaram ao sonho sem fim, Jin se levantou lentamente, apontando um mangual de aço diretamente para a cabeça de Tomoya, iniciando uma batalha
batalha de vida ou morte até o fim. Apesar do conflito interno, sendo membro dos piratas Krieg, ele se sentiu compelido a lutar até o momento final. Tomoya, vendo a determinação nos olhos de Jin e apesar do cansaço em seu rosto, aceitou decisivamente o desafio. Palavras eram desnecessárias entre homens. Logo, os dois, armas em punho, estavam lutando no convés do sonho sem fim. Surpreendentemente, Aqua não interferiu desta vez. Em vez disso, serviu-se de um copo de refrigerante gelado do restaurante do primeiro andar e sentou-se na lateral com as pernas cruzadas, assistindo à luta. King manteve sua postura indiferente, braços cruzados com uma leve ruga na testa, aparentemente ainda se perguntando por que os piratas não atiraram nele. Embora não se conhecessem há muito tempo, Aqua e King sabiam que tipo de pessoa Jin era e não estavam particularmente preocupados com essa chamada batalha até a morte. Como esperado, não foram necessárias muitas trocas para que a arma de Jin fosse desarmada por Tomoya, deixando-o esparramado como um personagem grande no convés. Além da disparidade óbvia em suas habilidades de combate, um motivo maior era que Jin nunca teve a intenção de vencer desde o começo. Acabou, Jin. Tomoya estava com a espada na mão, a ponta afiada apontada para a cabeça de Jin. Essa foi a primeira vez que ele se dirigiu a Jin pelo seu nome verdadeiro. O brilho frio da lâmina refletiu nos rostos de ambos. Jin olhou diretamente para a espada a centímetros dele, com os olhos calmos, sem demonstrar nenhum traço de medo. Senhor Tomoya, obrigada, assim como a Lady Aqua e ao Sir King, pelos dias que passei nos sonhos sem fim. Foram os mais felizes da minha vida. Vá em frente. Jin fechou os olhos lentamente, aguardando a morte. Tendo escolhido a vida de pirata, ele estava preparado para morrer nas mãos de outros piratas ou dos fuzileiros navais. Morrer nas mãos do homem que vingou a destruição de sua família foi a maior graça que ele poderia pedir ao destino. Pensando nisso, um leve sorriso apareceu nos lábios de Jin. Uau! O som da espada cortando o ar foi seguido por uma leve vibração abaixo dele. A dor e a libertação esperadas não chegaram. Senhor Tomoya, o que o senhor? Jin, reabrindo os olhos, viu a lâmina cravada no convés ao lado de sua cabeça, tomado pela confusão e pelo espanto. Livrar o mundo dos piratas em nome da justiça não é algo que um mero dono de restaurante marítimo como eu deveria fazer. Tomoya puxou a espada do convés e a embainhou, então se virou para olhar os destroços da frota Krieg flutuando no mar. O comandante de batalha dos piratas Krieg morreu agora mesmo, e você é apenas um trabalhador temporário que eu misericordiosamente mantive a bordo. Não morra tão facilmente antes de pagar sua dívida, Biskin. Ele voltou a chamar Jin pelo seu pseudônimo. Jin olhou estupefata para a figura imponente banhada pela luz do sol, incapaz de articular uma resposta adequada. Com a força de Tomoya, estava claro que ele não se importava com a dívida trivial. Logo Jin entendeu a verdadeira intenção de Tomoya. Ele estava lhe dando uma chance de expiar seus muitos pecados. Com essa percepção, até mesmo o guerreiro endurecido não conseguiu conter as lágrimas que brotaram em seus olhos. Obrigado, Senhor Tomoya. Jin, ou melhor, Biskin, cobriu o rosto enquanto chorava incontrolavelmente. Então, Biskin, você consideraria se juntar à minha tripulação? Pode não ganhar tanto quanto ser um pirata, mas você com certeza estará bem alimentado, disse Tomoya, virando-se novamente. Depois de derrotar Krieg, ele ainda tinha forças para lidar com emergências. Seu aparente cansaço era em grande parte uma encenação para Jin, o comandante da batalha, ver. Os resultados falaram por si. A resposta de Jin passou no teste. Considerando os talentos e a inteligência do homem importante, e como ele poderia ser útil à tripulação, Tomoya fez um convite. Isso mesmo, Biskin, fique no navio. Eu acho você bem simpático. Mesmo sendo um pirata, Aqua interrompeu, tomando um gole de sua cola. Ter Biskin a bordo significava que ela poderia finalmente dizer adeus a todas as tarefas sujas e cansativas do navio. Comparado a esses benefícios cruciais, não importava nem um pouco se ele era um pirata. Senhor Tomoya, Lady Aqua, mesmo sabendo que sou um pirata implacável, vocês ainda. Deitado no convés, Biskin arregalou os olhos incrédulo. Olhando para o céu claro, ele refletiu sobre seus atos passados que passaram pela sua mente como um filme. Depois de enxugar as lágrimas dos olhos, seu olhar se tornou resoluto. Desculpe, por favor, me perdoe, não posso aceitar sua oferta. Até que eu tenha expiado os pecados que cometi, não mereço ficar neste navio. No final, determinado a mudar, Biskin deixou o sonho sem fim em um pequeno barco em ruínas. Lady Aqua, alguém tão terrível quanto eu também pode se juntar à religião Axis? Sozinho nas ondas, ele se virou e gritou para a Aqua no convés. Durante seu tempo trabalhando no restaurante marinho, como a deusa proativa e narcisista da água, Aqua naturalmente compartilhou com ele os ensinamentos da religião Axis. É claro que enquanto você acreditar em mim e espalhar a doutrina, você sempre será um seguidor da religião Axis. Aqua respondeu. Espalhe a doutrina. Ao ouvir isso, as lágrimas de Biskin rolaram mais uma vez. Sentindo-se um tanto redimido, seus olhos ferozes brilharam com um frenesi incomum. Embora seja um pouco descarado dizer isso, Lady Aqua, Senhor Tomoya e Sir King. Vamos nos encontrar na Grand Line. Capítulo 87. Observando Biskin, que havia renascido, desaparecer completamente no vasto mar, Tomoya rapidamente controlou suas emoções e começou a saquear os tesouros a bordo do navio pirata de Krieg. Ao saber que muitos objetos de valor afundaram no mar durante a batalha recente, Aqua, que valoriza a riqueza tanto quanto a vida, entrou em pânico e mergulhou no mar para salvá-los. Para ela que consegue se movimentar livremente na água e enxergar claramente no escuro, essa não foi uma tarefa difícil. Tomoya não se preocupou em interferir e se virou para ajudar King a transportar os tesouros flutuando na superfície do mar. Afinal, como uma frota que dominou o Mar do Leste por muitos anos, o grupo pirata de Krieg possuía tesouros que superavam em muitos de Bug e Crocus, incluindo incontáveis ouro e joias.
Só transportar esses itens para o restaurante flutuante demandava tempo e esforço consideráveis. Assim, depois de um tempo, Tomoya e King decidiram desistir e se viraram para desamarrar os subordinados fortemente presos da tripulação pirata de Krieg. Sem que Tomoya levantasse um dedo, o rosto aterrorizante de King foi suficiente para garantir que os piratas não ousassem resistir e começassem a trabalhar obedientemente. Essa cena deixou Krieg, que estava trancado no convés, furioso. Ele queria xingar em voz alta, mas com a boca amordaçada com uma meia suja, ele não conseguia pronunciar uma única palavra. Logo, incluindo os tesouros recuperados por Aqua, toda a riqueza do grupo pirata de Krieg foi transferida para o Sonho Sem Fim, enchendo o espaçoso depósito até a borda. A quantidade era tão imensa que até o calado do navio afundou consideravelmente. Foi nesse momento, no horizonte distante, que surgiram dois grandes navios de guerra ostentando as bandeiras da justiça. A marinha que eles haviam contatado anteriormente havia chegado. Ah. Faz muito tempo que não nos vemos, Tomoya. Para grande surpresa de Tomoya, os oficiais navais enviados desta vez eram dois rostos muito familiares. Eles eram o Coronel Sommer, mascador de charutos, e o herói naval segurando um saco de donuts. Monk de Garp. O Sonho Sem Fim estava atualmente perto de Logueton, normalmente a apenas meio-dia de viagem em velocidades normais de navegação. Dado que Krieg era um pirata notório no Mar do Leste, e como oficial da marinha estacionado em Logueton, era compreensível que Sommer viesse e assumisse a tripulação pirata de Krieg, mas a aparição de Garp realmente superou as expectativas de Tomoya. Há quanto tempo, Sr. Garp, o que o traz aqui? Tomoya expressou diretamente sua curiosidade. Ouvindo que foi o restaurante flutuante que derrotou a frota pirata de Krieg, imaginei que provavelmente foi obra sua. Garp riu com vontade, jogando um donut na boca. Desta vez, você realmente derrotou um cara formidável. Sua risada continha um leve toque de espanto. Embora já reconhecesse as habilidades extraordinárias de Tomoya há muito tempo, ele não esperava que em apenas algumas semanas no mar, o antigo dono do restaurante da vila se tornasse capaz de derrotar um pirata com uma recompensa de milhões. Comparando com o Sr. Garp, não passa de brincadeira de criança, respondeu Tomoya com um sorriso. Hahaha. Não precisa ser tão modesto, o almirante Krieg é o maior pirata do Mar do Leste. De pé na prancha entre o navio da marinha e o Sonho Sem Fim, Garp deu um passo à frente despreocupadamente em direção ao restaurante. Sommer, deixe a captura de piratas e a contagem de recompensas para seus subordinados. Venha, Tomoya pode não parecer grande coisa, mas sua comida é absolutamente deliciosa. Seu velhote, não é bem isso que você quer dizer, né? Aliás, meu restaurante não é sua casa. Ao ver Garp entrar no restaurante, servir-se de um copo de suco e começar a beber, Tomoya reclamou consigo mesmo. Este copo de suco custa 700 belis, Aqua, não esqueça de cobrá-lo. Ao entrar no restaurante, Tomoya imediatamente instruiu Aqua. Ao ouvir isso, Garp, cujas têmporas ainda não estavam completamente brancas, cuspiu imediatamente o suco que havia bebido. 700 belis por um copo de suco? Você pode me roubar. Foi você quem disse que não há necessidade de ser modesto, Sr. Garp. Tomoya riu. Aqua também não conseguiu evitar rir alto. Usando seus sentidos aguçados, ela percebeu em um instante que aquele homem de meia-idade, que parecia muito familiarizado com Tomoya, era incrivelmente poderoso. A aura aterrorizante que pairava no ar fez até seu coração disparar. Acontece que esse cara era tão descuidado e tolo quanto o Luffy. Sr. Garp, este é um restaurante flutuante, devemos seguir as regras aqui. Envolto em um manto da justiça, Sommer exalou uma nuvem de fumaça espessa, começando a examinar o layout do restaurante flutuante. Olá, Coronel Sommer, li bastante sobre você nos jornais, cumprimentou Tomoya, avaliando Sommer cuidadosamente. Comparado ao maduro e estável Sommer 10 anos depois, este Sommer tinha uma vibração um pouco mais jovem, e ele não estava acompanhado de seu ajudante Tashiji. Eles provavelmente ainda não se conheciam. Dono do Sonho Sem Fim, Tomoya, também ouvi falar de seus feitos. Sommer apertou a mão educadamente, avaliando o homem de idade semelhante à sua frente. Como empresário que administra um restaurante flutuante, derrotar vários piratas notórios no Mar do Leste é realmente admirável. Ah, isso não é nada comparado às conquistas do Coronel Sommer em Logueton, respondeu Tomoya após uma breve conversa, e todos se sentaram à mesa de jantar. Tomoya então começou a apresentar Garp, Sommer a Aqua e King, que estavam confusos. Então é isso, você é o avô do Luffy, não é de se espantar. Aqua assentiu, percebendo de repente que o neto de Garp era Luffy. Aqua, certo? Costumo ouvir aquele pirralho do Luffy mencionar você quando estou em casa de folga. Garp não fazia ideia do verdadeiro significado do não é de se admirar de Aqua. Já tendo bebido, e com a atitude de deixar Sommer pagar, Garp engoliu o resto do suco. Colocando o copo vazio de volta na mesa, ele então voltou seu olhar para King, seus olhos profundos brilhando de surpresa. Parece, Tomoya, que você encontrou dois parceiros muito bons. Tomoya. Em relação a Aqua e King, que tinham falhas fatais em inteligência e força, ele realmente não sabia o que dizer, então mudou o rumo da conversa. Falando nisso, Sr. Garp, o senhor veio me procurar especificamente. Não pode ser só para uma simples reunião, pode? Ele já tinha uma ideia aproximada em mente sobre essa questão. É isso mesmo, eu estava esperando por você em Logueton, disse Garp, com uma expressão séria enquanto olhava para Tomoya. O que você acha, Tomoya? Que tal se juntar à marinha? Sua força e talento para derrotar a frota de Krieg em apenas algumas semanas no mar são muito desperdiçados administrando um restaurante. Vendo a expressão hesitante de Tomoya, ele continuou a persuadi-lo. Com seu histórico atual de derrotar piratas, você logo poderá se tornar um oficial comandante de uma filial. Se estiver interessado, você pode até ir até a sede na Grand Line e aprender os extremamente poderosos 6 estilos da marinha. Capítulo 88. Sr. Garp, já faz alguns meses desde a última vez que o senhor voltou à Vila Fuchsia, não é?
Perguntou Tomoya, aparentemente desviando-se do convite de Garp para se juntar à marinha. Agora que estou convidando você para se juntar à marinha, por que tocar nesse assunto de repente? Garp, coçando a cabeça e mastigando um biscoito, não pensou muito e respondeu, sim. Principalmente porque a Grand Line hoje em dia tem muitos piratas e muitos problemas para resolver. Prefiro minha liberdade, respondeu Tomoya com uma risada leve, recusando a oferta com tato. Embora os 6 estilos da marinha fossem de fato práticos, e permanecer em Marineford fosse seguro, permitindo que ele conhecesse muitas pessoas fortes, ele tinha muitos segredos que não deviam ser expostos. Só as condições do Poço dos Desejos significavam que ele estava destinado a vagar pelos mares. Mais importante, a simples ideia de servir aos dragões celestiais o fazia se sentir mal, sem mencionar a pretensiosa Aqua. Uau! Você está tentando me prender aqui, não é? Garp, sempre direto, cobriu a testa, percebendo tardiamente. Ao ver o olhar firme de Tomoya, ele coçou a cabeça, frustrado. Já me gabei para Sengoku, e se você não concordar, seria muito constrangedor para mim. O atual almirante da frota Sengoku também nos notou? Tomoya ficou um tanto atordoado. Afinal, ele estava no mar há apenas um mês. Mas olhando de outra perspectiva, derrotando 2 notórios piratas do Mar do Leste e até mesmo um coronel em tão pouco tempo, era improvável que ele não chamasse atenção. Desculpe, Sr. Garp, eu realmente não tenho nenhuma intenção de entrar para a marinha agora. Eu vejo. Garp engoliu lentamente o biscoito e no momento seguinte, seu comportamento tranquilo e relaxado de repente se aguçou. Uau! Enquanto suas palavras saíam com um lampejo de uma imagem residual, Garp, que estava sentado, apareceu instantaneamente atrás de Tomoya com seu punho, duro como aço, erguido. Esse foi o movimento clássico dos 6 estilos da marinha, Soru. Tendo passado por várias batalhas, os reflexos de Tomoya eram aguçados. Os músculos das pernas dele explodiram de força, desviando-se apenas um segundo antes que o punho de ferro o atingisse na cabeça. Bang! O punho pesado de Garp caiu, quebrando a frágil cadeira de madeira em pedaços, fazendo lascas de madeira voarem. Recuando para um canto do restaurante, Tomoya se firmou, seus olhos brilhando em vermelho, sentindo imediatamente uma intensa aura de perigo. Hankyaku. Com certeza, em meio às lascas de madeira voando, um brilho frio surgiu, desencadeando um ataque tão feroz quanto um golpe cortante. Com seu Haki de observação totalmente ativo, Tomoya rapidamente inclinou a cabeça, evitando por pouco o redemoinho Hankyaku que se aproximava. Estrondo. O poderoso ataque atingiu a parede lateral do restaurante, abrindo um buraco. Svi, svi, svi. Antes que Tomoya pudesse recuperar o fôlego, Garp, envolto no manto da justiça, aproximou-se rapidamente usando Gepo, com as pontas dos dedos disparando como balas. Diante de um ataque tão feroz e rápido, Tomoya não teve escolha a não ser levantar seus braços levemente escurecidos em defesa. Bang! Mesmo com o Haki do armamento e uma defesa robusta, ele ainda foi mandado voando pelo simples golpe de dedo de Garp, quebrando a parede de madeira e parando a apenas um passo do mar. Velho desgraçado, você está tentando exibir os 6 estilos, não é? Tomoya sacudiu seus braços dormentes. Dado o poder de combate de Garp, que ainda não havia decaído do seu auge, ele provavelmente não conseguiria evitar o primeiro soco se ele tivesse sido sério. A diferença entre suas forças era muito grande. Hahaha. Tomoya, sua percepção e o poder que você demonstrou me chocaram imensamente. Garp riu com vontade, sem demonstrar intenção de continuar o ataque naquele momento. Seu tom de voz demonstrava uma surpresa descarada. O jovem dono do restaurante flutuante à sua frente havia mudado drasticamente desde o fracote que humildemente buscará seu conselho meses antes. Tente me atacar, e se você conseguir me fazer dar meio passo, eu paro de mencionar sua entrada na marinha. Garp ativou o mais prático dos 6 estilos Tekai, e permaneceu firme, seus lábios se curvando no sorriso brilhante passado pela família Monk D. Embora você seja realmente tão forte quanto um monstro, ser confiante demais nem sempre é bom, Sr. Garp. Tomoya cerrou os punhos, coberto pelo Haki do armamento, reunindo todas as suas forças nos braços. Seus olhos ardiam apaixonadamente, cheios de um espírito de luta feroz e infinito. Vamos, Garp abriu os braços. Não se importe se eu fizer isso. Tomoya rugiu levantando seus braços carregados de poder acima da cabeça, e então mudou repentinamente seu tom. Deixa pra lá, eu desisto. Se fosse Somer ou outro oficial da marinha usando Tekai, ele poderia ter tentado. Como diz o ditado, todos os oponentes fortes caem para Tekai. Mas o Tekai de Garp, melhor nem tentar, sem chance. Garp ficou chocado. Todo esse ímpeto e você já estava planejando se render? Isso é terrivelmente fraco, absolutamente patético. Ao ver Tomoya sem espírito de luta, Garp perdeu o interesse e desativou seu Tekai preparado, dando um passo à frente, com a intenção de repreender Tomoya por seu medo vergonhoso do poder. Entretanto, assim que seu pé levantado tocou o chão, uma risada atrevida veio de repente do lado. Purra! Fiel ao avô do Luffy, até o cérebro é uma lasca do bloco antigo. Aqua, que estava assistindo a toda a luta da mesa de jantar, caiu na gargalhada, apontando para um Garp perplexo com seus dedos claros. Embora fizesse sentido, ouvir uma neta alegar que um avô herdou características dela era absurdo. Que direito essa garota de cabelo azul tinha de zombar dos outros? Sentada em frente, Somer de repente percebeu que sua impressão inicial da sábia e sagrada Aqua estava completamente equivocada. King, sem surpresa, não demonstrou nenhuma reação emocional óbvia. Mocinha, cuidado com as palavras. Até o Kusa elogia meu cérebro estratégico. Garp, imperturbável com a zombaria, assentiu afirmativamente. Mas o Luffy é mesmo um idiota, sempre falando sobre se tornar o rei dos piratas. Provavelmente só seu pequeno fã Kuzan diria isso. Tomoya sentiu que o Haki de armamento de Garp provavelmente estava cultivado em sua pele grossa. De qualquer forma, Sr. Garp, o senhor perdeu a aposta. Vamos conversar sobre entrar para a marinha em outro momento. É? Perdi?
Onde foi que eu perdi? Os olhos de Garp se arregalaram. Ao ouvir isso, tomou e apontou para os pés. Dar um passo à frente não conta como movimento? Afinal, você nunca disse quando isso acabaria. Diante de alguém tão fisicamente forte e simplório como Garp, é claro que era mais inteligente vencê-lo. Só um tolo enfrentaria ele de frente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.